Isaías 6:1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Amém até aqui. Importante falar um pouco desse rei que reinava nesse período contemporâneo de Israel, Uzias. Uzias significa a força de Deus, a força suprema do Senhor. Ou melhor, o Senhor é a minha força. E quando nós olhamos para Uzias, nos chama a atenção ver que Uzias ele foi um homem muito usado, não só usado como também ousado. Uzias ele foi marcado por muitas construções poderosas na sua época. Uzias ele construiu fortalezas, Uzias ele edificou cidades, Uzias ele levantou exércitos, Uzias ele construiu tanques e reservatórios de águas que serviam para toda aquela circunvizinhança ali contemporânea daquele território, daquela geografia. E Uzias também ficou muito conhecido porque ele foi a primeira pessoa a fazer armas que arremessavam pedras a longas distâncias. Então ele foi um homem extremamente destacado. Nós observamos que o seu reinado foi mais ou menos do ano 689 a 729 a.C. E ele foi um dos reis que por mais tempo reinou. Uzias ele reinou 51 anos, irmãos. Ele começou o seu reinado com 16 anos de idade, então ele teve um reinado extenso, um reinado muito longo, um reinado muito marcante, muito enfático. Uzias ficou muito conhecido por todos os seus feitos. Mas uma das coisas que nós precisamos observar na nossa vida, na vida de cada pessoa que vive, é que mais importante, mais fundamental, mais sobrenatural do que a maneira como nós começamos a nossa vida, do que a maneira como nós desenvolvemos a nossa vida, é a maneira como nós vamos terminar a nossa história. Porque começar, todo mundo pode começar. Um dia nós dizemos sim para Jesus, um dia nós entregamos a nossa vida para o Senhor, mas como que a nossa caminhada se desenvolveu? Como que a nossa caminhada tem que ser desenvolvido na presença do Todo-Poderoso? Como que nós temos servido diante do Pai? Como que nós temos servido diante do Senhor? A palavra de Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Tem muita gente que ficou no aceitar Jesus. Tem muita gente que ficou na salvação. Eu entreguei minha vida para Jesus, agora eu vou fazer o trivial, agora eu vou fazer o básico, agora eu vou fazer o fundamental, eu vou com a minha Bíblia para a igreja, vou sentar na cadeira, no banco da igreja e vou fazer aquilo que me apraz. Não, Deus te chamou para fazer muito mais, Deus te chamou para ir além, Deus te chamou para crescer, Deus te chamou para avançar. A Bíblia diz em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então a nossa caminhada é de conhecimento, é de mergulhar, é de avançar, é de desfrutar, é de mergulhar nesse Deus todo-poderoso, maravilhoso, que tem muito mais para nos entregar. Meu apóstolo Afif Arão, antes de partir para a glória, ele disse que Deus ele é um oceano e nós somos uma xícara. Não se pode colocar um oceano dentro de uma xícara, mas se pode mergulhar uma xícara dentro do oceano. E conhecer a Deus fala muito disso. Nós precisamos nos empenhar, nos dedicar,
E para conhecer o Senhor, para desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, é preciso haver um esforço da nossa parte, uma dedicação da nossa parte, um mergulhar da nossa parte, um esforçar da nossa parte. E muitas vezes Deus, Ele quer realizar coisas grandes e poderosas na nossa vida, mas falta dar um passo na direção dEle. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que ainda não sabes, mas clama. O que a palavra de Deus diz? Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Batei, e abri-se-vos-á. Buscai, e achareis. Pedi, e dá-se-vos-á. Porque todo aquele que bate se abre, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que pede recebe. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós pedimos muitas vezes e não temos, não recebemos. Por quê? Porque pedimos mais. Então nessa noite eu quero desafiar a sua fé, para você erguer a sua voz nessa noite e dizer: Deus, eu quero abrir a minha boca nessa noite, e eu quero pedir, me dá uma experiência maior, uma experiência mais tremenda, uma experiência poderosa, ao nível, Pai, que eu fique cheio da Tua glória, da Tua vida, da Tua unção, da Tua graça, para que as pessoas possam olhar para a minha vida e ver nos meus olhos a expressão da Tua glória, a Tua presença, a Tua unção, a Tua vida, o Teu fogo, e elas desejem ser assim também, viver isso que eu vivo, querer isso que eu quero e ter o que eu tenho, e que dinheiro nenhum pode comprar a vida de Deus em nós. Então Uzias, ele foi grandioso, mas certa vez Uzias, ele decidiu entrar num território que não lhe pertencia. Uzias, certa vez, ele, não sendo sacerdote, ele pegou o incenso e entrou no templo para queimar e acender. E com essa atitude ele subverteu a lei de Moisés, porque somente os sacerdotes podiam queimar incenso. O incenso é uma das coisas mais proféticas que nós temos na palavra, na Bíblia. O incenso, ele representa aquilo que sobe da terra para o Senhor. As nossas orações, a Bíblia diz em Apocalipse que elas são como incensos, que elas sobem e elas enchem taças diante do Senhor. E essas taças, quando elas transbordam, quando elas são cheias, elas transbordam, e o Senhor bebe dessas orações, se alimenta dessas orações, e traz sobre a tua vida, sobre a minha vida, respostas em cima dessas orações. Então Uzias, quando ele age dessa forma, quando ele queima o incenso no templo, ele comete um pecado terrível de subversão, e ele é amaldiçoado com lepra. No final do seu reinado, quase 51 anos de reinado, marcante, tremendo, frutífero. Então, o que isso mostra para mim e para você é que nós precisamos ter muito cuidado na nossa caminhada, porque uma atitude nossa pode mudar tudo. Uma atitude nossa pode desagradar o Senhor. Uma atitude nossa na direção contrária, na direção errônea, pode tirar da nossa vida conquistas, coisas maravilhosas e tremendas. E esse homem, ele passou os seus últimos dias isolado num palácio, porque naquela época o leproso, ele não podia ter relacionamento, convivência social com ninguém. Então ele é afastado e passa os últimos dias da sua vida isolado num palácio. Interessante que a Bíblia diz que quando Uzias morre, há muito tempo eu ouvi pregadores dizer que Isaías, ele idolatrava Uzias, ele idolatrava muito Uzias, que Uzias era como se fosse um líder para Isaías, e Isaías idolatrava muito, e ele colocava muito os seus olhos em cima de Uzias, e somente quando Uzias morreu, que Isaías perdeu aquela referência, aquele, entre aspas, um ídolo, que realmente ele se liberou, ele ficou livre para buscar o Senhor, e naquele ano ele viu: o Senhor não tem nada a ver. Nós passamos muitos anos comendo essa teologia errada, porque na verdade isso aqui é apenas uma referência cronológica. A Bíblia está dizendo, apenas registrando que
qual foi o tempo que Isaías teve uma experiência, qual foi o momento em que Isaías teve essa experiência, essa visão, uma visão aonde se discute teologicamente se Isaías foi levado em espírito, se ele estava no átrio do templo, mas esse momento registra que de fato ele teve uma experiência gloriosa, e o texto registra que foi exatamente no ano em que morreu Uzias. Essa referência cronológica, lógico, querido, não está aqui à toa, porque você vê que para que haja um tempo de avivamento, um tempo de glória, um tempo de crescimento, é preciso que se encerre um tempo de perversão, um tempo de erro, um tempo de subversão da lei do Senhor. Então nessa noite, se há alguma coisa na tua vida que esteja errado, se há alguma coisa na tua vida que precisa ser arrancado, hoje Deus vai te mostrar, e você vai arrancar, para que passe o tempo de perversão e chegue um tempo de experiência, um tempo de avivamento, um tempo de crescimento, um tempo do profundo e do novo de Deus na tua vida. Diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. No ano em que Uzias morre, Isaías, ele vê o Senhor. Agora nos chama a atenção que Isaías já era profeta. Como assim, pastor Hugo? Eu vi o Senhor só agora? Porque para alguém ser declarado profeta, é preciso que essa pessoa tenha experiências com Deus. É preciso que essa pessoa, só quem vai diante da face de Deus, da glória de Deus, da unção do Todo-Poderoso, do trono do Todo-Poderoso, é que pode realmente descer na terra, olhar para as pessoas e dizer: assim diz o Senhor. Isaías já tinha pelo menos 4, 5 anos profetizando ministerialmente. Ele já tinha anunciado aqui algumas sentenças sobre o povo naquela época. Então Isaías já tinha experiências, ele já era profeta. Como que alguém que já é profeta, como que alguém que já tem experiência, relata aqui que agora viu o Senhor? Isso mostra para mim e para você que muitas vezes nós achamos que somos alguma coisa, achamos que somos muito bons, achamos que sabemos de alguma coisa. Eu já li a Bíblia uma vez, 2, 3, 10, 4, eu já tenho tantos anos de crente. Querido, quando nós nos humilhamos na presença de Deus e dizemos: Senhor, eu não sou nada, eu quero te conhecer mais, eu quero ter mais experiências, eu quero subir até o teu trono e ver o que o Senhor tem para falar ao meu coração. Isaías diz que viu o Senhor num alto e num sublime trono. Os serafins, eles ardiam, eles voavam e exclamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Imagina esse homem tendo essa visão, imagina esse profeta já experiente. E você sabe o que aconteceu? Esse profeta, esse homem santo, esse homem que tinha experiências com Deus, esse homem que não era um bebê na fé, não era um novo convertido, esse homem que era uma referência, esse homem que era conhecido na terra, ele olha para aquela visão, ele vê e ele diz: ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim, que vou perecendo, ai de mim. E ele começa a enxergar coisas na vida dele que ele não via, mesmo sendo profeta, mesmo sendo um pregador. Ele começa a enxergar coisas na vida dele que ele ainda não via, e ele disse: Senhor, a tua glória revela o meu caráter, a tua glória revela as minhas deformidades, a tua glória revela aquilo que eu preciso mudar. E ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. E ele disse: eu não só sou um homem de lábios impuros, como eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Senhor, eu estou perdido, a terra está perdida. Eu olho para as pessoas, eu vejo as pessoas falhas, eu vejo as pessoas errôneas, eu olho para a minha vida, eu vejo erro, eu vejo falhas, Senhor, e a tua glória revela o meu caráter. Uma vez eu vi o apóstolo René Terra Nova, de Manaus, um homem
tremendo de Deus. E um dos principais pastores do seu ministério, que é o apóstolo Marcel, um dos homens que tem um testemunho de santidade extraordinário. Alguém que você olha para a vida assim e vale a pena seguir. Sabe, uma pessoa que você olha, meu Deus, quanta integridade. O apóstolo Marcel, quando as pessoas entravam na porta do seu gabinete, manifestava demônio. Não precisava orar. Isso era conhecido em Manaus. Apóstolo Marcel, pessoa que quer ter um momento com o senhor, tem um gabinete, passava na porta, manifestava. De tanta glória de Deus, consagração, santidade que havia na vida daquele homem. Mas todas as vezes que o apóstolo René Terra Nova chamava os seus líderes à frente para orar, o apóstolo Marcel era um dos primeiros que ia lá na frente e orava alto mesmo e dizia: Senhor, eu sou podre mesmo, Pai, eu sou miserável, eu sou pecador, eu sou sujo. Ele orava assim. O apóstolo René Terra Nova disse que uma vez uma senhorinha da igreja, orando na frente também, ela viu o apóstolo Marcel orando daquele jeito. Ela disse: meu Deus, se ele está assim. A irmãzinha disse: coitada de mim. Mas esse mesmo profeta, as experiências com Deus, elas nos proporcionam coisas maravilhosas. As experiências com Deus, elas nos proporcionam um futuro de esperança, um futuro melhor. Esse mesmo profeta, ele disse lá na frente que todas as nossas justiças são o que, irmãos? Como trapos de imundícia. Quando eu estava ali à frente, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi essa palavra aqui. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hoje nós vivemos exatamente os tempos que a Bíblia diz, nos últimos dias, um tempo apóstata, um tempo de apostasia, e que as pessoas não querem mais nada com Deus, que as pessoas não querem mais nada com o Senhor, que as pessoas, eu até brinco às vezes pregando na igreja, disse: meu irmão, parece que está mais difícil levar as pessoas para a cela. No tempo do pastor Hugo era difícil também, tinha uns assim que dava trabalho, a gente arrastava ele, puxava, ele escondia, a gente achava, mas era mais fácil. Hoje parece que está mais difícil, as pessoas não querem. Não, meu irmão, tem um compromisso, tem um futebol, tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê. Então parece que a apostasia chegou. É bíblico. Timóteo disse: nos últimos dias nós teremos homens trabalhosos, detratores, amantes de si mesmo, que o seu Deus vai ser o seu ventre. Então as pessoas, elas estão abandonando a fé. E eu quero dizer para você nessa noite, você que está aqui, está de parabéns, porque você deu um passo em direção à presença do Todo-Poderoso. E hoje o Senhor vai honrar a tua vida e vai honrar a tua casa. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscar enquanto Ele está perto, porque haverão dias que muitos buscarão ao Senhor e não acharão. Então nós precisamos nos deleitar e buscar. Versículo 5 disse, Isaías disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Naquela mesma hora um anjo voa até o altar do Senhor. É interessante que fala do fogo, porque serafins, a palavra original aqui fala que os serafins são seres que ardem. Eles ardem em fogo, e nós não podemos nos apartar do fogo do Senhor. O fogo do Senhor é algo que precisa ser real e presente na nossa vida 24 horas. Uma das coisas que nós precisamos aprender é que o crente tem que andar debaixo do mover 24 horas.
Você tem que andar debaixo do mover. Sabe o crente que anda debaixo do mover? É igual a panela quando está quente. A mosca, ela não pousa na panela se ela estiver quente, fervendo. Ela pousa ali e se queima. O crente debaixo do mover, qualquer coisinha que aparece, está amarrado, meu irmão. Está repreendido, está quebrado. Sai fora, eu estou em Jesus. Não, sabe? Agora o crente que está indeciso, ele releva muito, ele negocia muito, sabe? E às vezes, meu irmão, misericórdia, às vezes, muitas vezes nós estamos fazendo a vontade do inimigo e nem estamos percebendo, agradando aos homens, muitas vezes para desagradar o Senhor. É melhor desagradar os homens e agradar o Senhor, porque a Bíblia diz lá em Tiago 4, que todo aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então eu e você fomos chamados para andar na contramão do mundo, na contramão da lógica. As pessoas precisam olhar para a tua vida e ver, ele é diferente, ela é diferente, ele é diferente, ela é diferente. Eu quero o que tem na tua vida, eu quero viver isso, eu quero viver isso, eu quero experimentar isso. Mas é preciso que passe um tempo de subverter. Eu não sei se há alguma coisa na sua vida que você tem negociado, se há alguma coisa na sua vida que você tem negligenciado, se há alguma coisa na sua vida que você tem idolatrado. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Deus tem saudade de você. Deus tem saudade da intimidade com você. Deus tem saudade de andar de mãos dadas com você. Deus tem saudade do tempo de intimidade, do tempo de avivamento, do tempo de excelência que você vivia na presença dEle. E hoje o Senhor te chama de volta. Filho, filha, volta para o lugar da intimidade. Filho, filha, volta para o lugar da minha presença. Porque é no lugar da minha presença que eu vou te honrar. É no lugar da minha presença que você vai crescer. Tudo que nós precisamos nos concentrar, quer dizer, amar o Senhor acima de todas as coisas. A Bíblia diz: amai ao Senhor acima, 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 acima de todas as coisas. Acima de dinheiro, acima de carro, acima da esposa, acima dos filhos. Oh, labassuri calabassore candalabachai, elamassuri andalabachai labacanderebas. Hoje o Senhor abre uma porta na tua direção. Hoje o Senhor quebra cativeiros nessa noite. Hoje Deus te diz: volta, 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 volta. Alabachere candalabachai. Olá, bacele calabacai, olá, manachai. Olha, quando Adão pecou, quando Adão subverteu, quando Adão decidiu, porque muitas vezes nós, com as nossas decisões, decidimos andar na direção contrária. Somos nós que dizemos: Deus, eu quero dar um tempinho. Deus, eu estou começando a ganhar um pouquinho de dinheiro. Pai, o meu salário está aumentando. Eu quero dar um tempinho. Eu quero comprar as roupinhas melhor. Eu quero comprar um sapato melhor. Eu quero comprar um carro melhor. Eu não preciso mais estar na igreja orando. Eu não preciso mais. Eu estou começando a ficar autossuficiente. Deus está te dizendo nessa noite: eu sou a tua provisão, eu sou a tua alegria, eu sou a cura da tua depressão, da tua ansiedade, do teu desespero. Quando Adão decidiu, assim como nós, muitas vezes tomamos a decisão de virar as costas para o Senhor, e ele peca, ele se esconde. Todos os dias o Senhor, no horário certo, ia no Éden. Todos os dias. E ele andava de mãos dadas com Adão no jardim. Gente, Deus é apaixonado por nós. Sabe, Deus, quando você acorda de manhã cedo, que Ele vê você pegando o sapato, primeira calça, qual é a roupa que eu vou usar, o sapato ao meio, Ele diz: meu Deus, será que Ele vai vir aqui primeiro em mim? Será que Ele vai falar comigo? Será que Ele sabe que foi para isso que eu criei? Para Ele ter intimidade comigo? Para Ele se relacionar comigo? Será que Ele sabe que esse vazio na vida dEle é exatamente do meu tamanho? Que o dinheiro não vai preencher? Que a riqueza não vai preencher?
E Deus fica nos vendo ali e sofrendo, porque tudo que Ele quer é ter conosco. Então quando Adão peca, ele percebe que está nu, se esconde, sai, vai. E o Senhor chega lá no horário certinho, porque Deus não falta o compromisso. Adão, cadê você? Eu estou aqui. Você acha, Adão, que eu vou romper minha aliança com o homem, com o ser humano, porque você errou? Cadê você, Adão? Eu estou aqui, eu não faltei ao encontro. Ah, Senhor, eu percebi que estava nu. Pai, o pecado revelou algumas coisas aqui na minha vida, e eu estou escondidinho. Mas Deus não faltou o encontro, e Ele disse para Adão: olha, eu já tenho para você provisão, eu já tenho vestes para te cobrir, eu já tenho um plano de salvação para a terra. E eu quero dizer, Adão, que eu até preparei já a vingança para que o diabo seja envergonhado e derrotado, porque da tua semente vai nascer um que vai pisar na cabeça de Satanás. E o Senhor restaura. O Senhor nos persegue quando nós erramos. O Senhor corre atrás de nós quando nós erramos, quando nós viramos as costas. Lembra de Pedro, lá em João 21, quando ele disse lá, bem claramente, no primeiro versículo: vou pescar. Como assim, Pedro? Você já tinha largado a vida de pescador, já tinha abandonado essa profissão? O Senhor já tinha conversado com você, estava tudo certo para você ser pescador de homens? Não mais de peixes? E de repente você decide que vai pescar de novo? Aí ele chama João, Filipe, os filhos de Zebedeu, pega um monte de gente, porque Pedro ali naquele momento de João 21, ele tinha negado Jesus. Pegando o gancho com esse entendimento de Isaías, Pedro achava que era bom demais. Você lembra quando Pedro bateu no peito? O que ele falou? Estou pronto. Estou pronto para ir contigo até a hora da tua cruz. Aí Jesus olhou: Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar não é uma vez, 3 vezes. Nós precisamos reconhecer a nossa dependência dEle, a nossa dependência do Senhor. E aí Pedro sai de madrugada, um pescador experiente, porque não tinha faculdade para pescador naquela época. Pescador se aprendia de pai, era cultural. E ele vai a noite inteira, não pega nada. E já o dia amanhecendo, a Bíblia diz, o barco voltando para a praia, perdendo milhas náuticas ali, o Senhor, de repente aparece um homem na praia, pergunta: ei, vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles olham: meu Deus, quem é esse que está falando aí? E o Senhor Jesus estava ali, eles não tinham conhecido ainda, já assando peixe, preparando a comida. Enquanto você está desesperado, perdendo sono a noite inteira, o Senhor vai aparecer com a tua comida pronta, com o teu milagre preparado, e vai te surpreender. Diga: eu recebo. E de repente aquele homem na praia diz: olha, vocês, o que houve? A noite inteira não pegaram nada? Como assim? Vocês são tão experientes? Joga a rede daí à direita. Aí eles olham para o outro: como assim à direita? João, obedece, nós estamos a noite toda, ninguém pegou nada, não custa nada, né? Vai, joga aí à direita. E quando eles jogam a rede, o capítulo 21 de João diz que eles já não podiam puxar, de tanto peixe que tinha. Agora o engraçado é que Pedro ali envergonhado, porque ele percebe que é o Senhor, de repente ele olha um para o outro, e João diz: Pedro, é Ele. Pedro olha para João e diz: quem? João: Pedro, é Ele. Pedro: João, quem? João diz: é Ele. Pedro: nós a noite inteira não pegamos nada. De repente ele aparece ali e manda jogar. E essa é a frase que nunca pode faltar na tua vida. É quando você vê os resultados, os milagres, as conquistas, você levantar suas mãos para o trono e dizer: é Ele. Não sou eu, é Ele. Não é a minha inteligência, é Ele. Não são as minhas capacidades, é Ele. Eu não posso nada, Ele pode tudo. Eu não sou capaz de nada, Ele é capaz de tudo. Eu não sou poderoso, mas Ele é o todo-poderoso da minha vida.
Aí Pedro, desnudo, veste a roupa, cinge-se, pula no mar, sai nadando, o barco encosta na praia, e a Bíblia diz que todos juntos não conseguiam puxar a rede. E a Bíblia diz que Pedro vai lá sozinho e puxa a rede. Como? Então, ou todos os discípulos eram fracos demais, ou Pedro era forte demais. Não, porque a bênção era para ele. Quem tinha negado Jesus? Pedro. Quem estava arrasado, desistido, desanimado? Pedro. E o Senhor Jesus ressurreto, depois que já tinha ressuscitado, vai até aquele homem, restaura o seu ministério, ensina para ele o que ele tem que fazer, e entrega nas suas mãos uma igreja para ele cuidar. O Senhor Jesus diz, pergunta para ele, para 3 negativas, foram 3 vezes que ele negou. Você conhece esse homem? Prende ele estava com Jesus, não sei quem é. Como assim você estava com ele? Sim, não sei quem é, não conheço. Negou a primeira, na segunda negou de novo, porque o Senhor disse que ele ia negar 3 vezes antes do galo cantar, e ele nega a terceira. E para as 3 negativas de Pedro, tem 3 afirmativas do Senhor: tu me amas? Amo. Tu me amas? Amo. Tu me amas? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. Então para cada derrota Deus tem um milagre, para cada desistência Deus tem um recomeço para a tua vida. E o Senhor restaura aquele homem. O que eu quero te dizer nessa noite, que não importa se você deu passos na direção contrária, hoje você vai dar passos na direção do Senhor. Hoje Deus vai restaurar a tua vida, a tua casa, as tuas experiências com Ele. Hoje Deus vai te levantar como uma referência dentro do teu lar, dentro da tua casa. A sua esposa vai olhar para você e vai dizer: você é meu modelo, você é meu exemplo de intimidade, de oração, e vice-versa. O nosso maior desafio é pregar para as pessoas sem abrir a boca, porque nós somos a Bíblia que os homens não vão ler. Porque pregar aqui, desculpa irmãos, mas é muito fácil. Você estuda, se prepara, tem uma boa dicção, uma boa oratória, mas quando nós descemos a escada do altar, é lá fora que é o nosso maior desafio. As pessoas vão olhar para a nossa vida, para o nosso caráter, para o nosso testemunho, para o nosso comportamento, e nós vivemos dias difíceis, carentes de exemplos, carentes de modelo, carentes de referenciais. Hoje você está numa igreja maravilhosa, hoje você tem um pastor de excelência, valorize isso, valorize. Meu Deus, que oportunidade, que privilégio de fazer parte do ministério profético. Pastor Hugo é um homem dedicado, esforçado, um exemplo. Valeu a pena investir na vida dele. Eu sabia que ia dar certo. Eu sabia que ia dar certo. Porque muitas vezes, nunca desacredite das pessoas. Às vezes a gente tem mania de olhar para as pessoas e dizer assim: rapaz, aquele dali, acho que aquele dali é fácil de ganhar para Jesus. Ele é meio bobão assim, vou levar ele para a igreja e tal. Mas tem uns que você olha e acha assim: ixi, aquele dali jamais vai, aquele... E quem é você para dizer isso? Quem sou eu para dizer isso? Quem faz a obra é o Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Quando o Espírito Santo convence uma pessoa: ah, meu irmão, já era, não tem quem segura. Ele quer Jesus, ele quer Deus, ele quer servir, ele quer ser bênção, ele quer somar, e acabou-se. Mas uma das coisas que nós precisamos para a gente orar é que aconteça em nós como aconteceu com Isaías. Mesmo sendo um profeta, mesmo sendo um homem experimentado, mesmo sendo um homem profundo no Senhor, ele teve uma experiência com Deus. E ele disse: ai de mim. O filho pródigo, Lucas 15, ele decidiu abandonar o pai. E quando ele estava ali comendo as bolotas dos porcos, o texto diz que ele olhou aquilo. E sabe, muitas vezes nós podemos correr o risco de estar tão distante do Senhor, tão frios, e não perceber.
tão errados, achando que nós estamos tão bons, tão bem, e não perceber. Mas só uma experiência com Deus, é na glória de Deus. Tem um versículo, meu apóstolo gostava muito de falar esse versículo, que diz assim: na tua luz, nós vemos a luz. Então quando você tem uma experiência, quando você tem com a presença, com a glória do Senhor mostra a nossa fraqueza, a glória do Senhor revela as nossas deformidades, a glória do Senhor mostra aonde nós precisamos mudar, e traz em nós, o nosso espírito, esse gemido, esse clamor, de dizer: Senhor, ai de mim, como eu preciso mudar, como eu preciso da tua ajuda, como eu preciso voltar para a intimidade da tua presença. O filho pródigo, a Bíblia diz que ele, caindo em si, sabe, se você não vê aonde você precisa mudar, você não vai mudar. Então a nossa oração nessa noite tem que ser: Deus, mostra, Pai, a minha vida, prescruta o meu interior, sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Pai, me mostra, revela, me convence, me ajuda a mudar, porque a Bíblia diz que não está em nós esse poder, a palavra diz que está nele o querer e o efetuar. Então que nós possamos cair em nós, que você possa cair em si e ver: meu Deus, Pai, como eu achava que estava certo e estava errado. Isaías, profeta, ele vê a glória do Senhor e diz: ai de mim, eu estou perecendo, os meus olhos viram o Rei. Eu quero te convidar nessa noite a se colocar em pé, e nesse espírito de reflexão, nesse espírito de introspecção, eu quero que você vá fechando os seus olhos e falando com o Espírito do Senhor nessa noite, e dizendo: Pai, revela nessa noite quais são as áreas da minha vida que eu preciso de mudança. Revela nessa noite, meu Deus, quais são os passos que eu preciso dar na direção do Senhor. Revela nessa noite o que precisa ser quebrado, arrancado, tirado da minha vida, da minha história, porque eu quero voltar, meu Deus, a andar de mãos dadas contigo no jardim. Ah, Senhor, quem sou eu, meu Deus? Quem somos nós, Senhor? Se aquele profeta, ele disse: eu sou um homem de lábios impuros. Se aquele homem santo, aquele homem que via a tua face, aquele homem que via a tua glória, Senhor, ele clamou por arrependimento. Quem somos nós, ó Deus? Senhor, muda a nossa sorte nessa noite. Quebranta o nosso coração, quebranta o nosso coração nessa noite. Espírito Santo, começa a visitar cada homem, cada mulher nessa casa, cada pessoa nessa noite, cada criança, cada jovem, cada líder, cada pastor. Começa a convencer, Espírito Santo, começa a trazer mudança, cura, começa a trazer na nossa vida, Senhor, o desejo e a fome pela tua presença, um desejo pela oração, um desejo pela leitura da tua palavra, um desejo pela intimidade. Ah, Senhor, nessa noite nós dizemos: ai de nós, que o teu anjo, meu Deus, possa tirar do teu altar uma brasa e tocar os nossos lábios, porque o texto diz que quando os lábios daquele homem foi tocado, a sua iniquidade foi tirada, foi arrancada, foi removida. Ah, querido Deus, quer liberar os céus. Quando Jesus morreu naquela cruz, o véu foi rasgado. Ele não foi rasgado de baixo para cima, ele foi rasgado de cima para baixo, para que você pudesse entrar no Santo dos Santos, para que você pudesse ter acesso à presença, à intimidade dele. Então ore nessa noite e diga: Pai, como eu quero a tua presença, como eu quero a tua presença, Senhor, como eu quero uma experiência maior, como eu quero uma experiência real, como eu quero uma mudança de vida, uma mudança de postura, uma mudança de conduta.
Me ajuda, Senhor. Tua vontade, nosso Espírito. Fala com Ele nessa noite. Minha vida. Quero que você diga assim comigo: meu Deus. Diga mais forte: meu Deus. Nessa noite eu abro meu coração para que o Senhor possa quebrar toda barreira, todo impedimento, todo obstáculo que impede a tua presença de entrar na minha vida, na minha casa, nos meus filhos, no meu trabalho. Que a partir dessa noite eu possa viver um novo tempo de intimidade contigo, Senhor, em nome de Jesus. Ainda com seus olhos fechados, nós vamos adorar o Senhor. Ah, Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Nada pesquei, parecia ser apenas mais dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Meu Deus conhece a tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. E pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou lá? Aleluia! Quem mandou você parar? Está apenas começando o que Deus vai fazer na tua vida. Esse ano vai ser um ano de milagres, um ano de vitórias, um ano de conquistas. O sobrenatural do Senhor vai alcançar a tua vida nesse ano. Declara para Ele nessa noite. Aleluias. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Deus quer te honrar, querido. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Ele quer honrar você nessa noite. Eu vou te honrar. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga obrigado, Senhor, por essa noite.